Olá galera, professor Luan Martins na área e este é o canal Determina. Vamos corrigir hoje algumas questões da avaliação diagnóstica de matemática do 8º ano. Então vamos lá. Número 27. Em uma escola foi realizada uma pesquisa com os alunos das turmas de 8º ano para saber a renda familiar mensal de cada um deles. O resultado dessa pesquisa está representado no gráfico abaixo. Temos aqui o gráfico renda familiar mensal dos alunos, renda familiar em salários mínimos, abaixo de 3 salários mínimos, de 3 a 5 salários mínimos, de 5 a 7 salários mínimos. Isso daqui, cada barrinha, representa aqui a quantidade de alunos que se encontram nessas características de salários mínimos, renda mensal familiar. Abaixo de 3 salários mínimos, nós temos aqui 25 alunos. De 3 a 5 salários mínimos, se você ver aqui, nós temos 40. De 5 a 7 salários mínimos, nós temos aqui 15 alunos. De 7 a 9 salários mínimos, 10. Acima de 9, vou fazer um puxadinho aqui, nós temos aqui 5 alunos. Agora a gente vai responder a pergunta. Vamos à pergunta: qual é a tabela que melhor representa os dados apresentados nesse gráfico? E vocês vão ver que o gabarito é a letra A. Observem que abaixo de 3 o quê? A renda familiar em salários mínimos, 25 alunos. De 3 a 5 salários mínimos, 40 alunos. De 5 a 7, 15 alunos. De 7 a 9, 10 alunos. Acima de 9 salários mínimos, 5 alunos, como a gente descreveu anteriormente. Questão número 28. Um arquiteto cobra por seus projetos um valor fixo de R$ 500 mais R$ 8 por metro quadrado de construção. Por um determinado projeto, esse arquiteto recebeu R$ 1.400. A equação que permite calcular quantos metros quadrados tem esse projeto é. Então, galera, o que a gente quer descobrir aqui é quantos metros quadrados tem esse projeto. Então, x será a nossa incógnita para a quantidade de metros quadrados. Nós sabemos que R$ 8 é o preço por metro quadrado. Então, 8 vezes x. Além desses R$ 8 por metro quadrado, esses 8x aqui, o projeto tem um custo fixo de R$ 500. Então, a gente soma aqui, mais 500. Isso tudo aqui, R$ 8 por metro quadrado mais R$ 500, tem que ser igual ao valor que o arquiteto recebeu, que é 1.460. Essa equação aqui que eu apresentei para vocês é a mesma coisa que escrever assim, ó, 1.460 é igual a 8x mais 500. Isso nos dá gabarito letra B. Questão 29. Uma fábrica de laticínios recebeu uma encomenda de 100 kg de requeijão. Ele foi armazenado em copos com capacidade para 200 gramas. Quantos copos de requeijão foram necessários para suprir essa encomenda? A ideia desse exercício aqui, galera, é vocês pegarem 100 quilos de requeijão e dividir aqui pelo peso dos copinhos, 200 gramas. Porém, essa conta aqui não pode ser realizada, pois o peso do numerador aqui, a unidade de medida de massa do numerador está em quilos. E está diferente da unidade de medida aqui de massa do denominador. A gente tem que igualar as unidades de massa. Se aqui em cima é quilo, aqui embaixo tem que ser quilo. Ou, se aqui embaixo é grama, aqui em cima tem que ser gramas. E eu vou escolher o seguinte, eu vou passar quilogramas para gramas. Eu sei que cada quilo é 1.000 gramas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 100 e vou multiplicar por 1.000. E isso nos dá 100.000 gramas, que eu vou continuar dividindo por 200 gramas. Agora ficou fácil. Prestem atenção. Esses dois zeros aqui eu vou cortar com esses aqui. Isso vai ser igual a 1.000
dividido por 2, e isso nos dá 500. 500 o quê? 500 copos de requeijão foram necessários para suprir essa encomenda. Gabarito letra D. Questão número 30. Resolva a expressão numérica abaixo. Galera, observe que essa expressão numérica aqui é só com números decimais e a gente tem continha de menos, mais, multiplicação e mais de novo, que é a nossa adição. Primeiro, a gente resolve aqui a multiplicação. 4,5 vezes 3,7. Se vocês não lembram como resolver multiplicação e adição de números decimais, subiu o card, clica no card, assiste essa aula e volta aqui para o vídeo. Eu vou fazer diretão. 4,5 vezes 3,7 nos dá 16,65. Agora eu vou repetir os outros aqui. Eu repito 8,4 menos 2,6 mais, seria a multiplicação, o resultado já está aqui, mais 9,1. Galerinha, agora a gente tem aqui adição e subtração entre números decimais. Qual é a ideia que eu dou para vocês? Vocês podem colocar aí vírgula embaixo de vírgula. Por exemplo, quando a gente resolve aqui 8,4 menos 2,6, isso nos dá 5,8. Agora, resolvendo essa adição aqui, a gente tem dois números positivos. O resultado é um número positivo. E quando vocês colocam aí vírgula embaixo de vírgula, fazendo a continha aqui de 16,65 mais 9,1, isso nos dá 25,75. Sobrou aqui essa conta de adição, 5,8 mais 25,75, que dá 31,55. Gabarito letra A. A de alegria, graças a Deus, terminamos essa questão. Vamos para a próxima. Questão número 31. Observe abaixo o trajeto que Mariana fez para ir da sua casa até a escola. A casa de Mariana está aqui e essa daqui é a trajetória que ela fez até chegar aqui na escola. E vários ângulos foram feitos. Durante esse percurso, ela muda de direção quantas vezes? Nesse percurso, qual é o ângulo que corresponde a uma mudança de direção menor que 90 graus? Esse é o nosso comando. Observe o seguinte, que nós temos aqui uma mudança de direção e esse ângulo aqui é 90 graus. Aqui é 90 graus, tá ok? A gente quer um ângulo menor do que isso. Observem que o ângulo θ é maior que 90, aqui, ó, observem comigo. Observem que o ângulo alfa também é maior que 90, é maior que essa abertura aqui. E observem esse ângulo aqui pequenininho. Ele é menor que 90, ou seja, é o ângulo beta, gabarito letra B. Letra B de beta. Realmente, letra B encaixou perfeitamente com a letra. Número 32. Qual das frações abaixo é equivalente a 3/4? Observe o seguinte, galera. A fração 3/4, para a gente escrever algo equivalente a ela, quer dizer que tem que possuir o mesmo resultado decimal que essa fração aqui. E quando você divide 3 por 4, isso nos dá 75 centésimos, ou 75 centavos. 3 dividido por 4. E se vocês pegarem todas as frações aqui e dividirem numerador pelo denominador, numerador pelo denominador, a única fração que dá o mesmo resultado que esse é a fração da letra D. Por isso, o gabarito é letra D. Professor, tem outra forma de resolver esse exercício sem ser por esse método que você mostrou aqui? Tem sim, preste atenção. Segunda forma, vocês pegam a fração 3/4. Agora, vocês vão multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por um valor. Por exemplo, se eu pegar aqui o numerador e multiplicar por 3, a mesma coisa eu tenho que fazer com o denominador. Multiplico por 3.
O que eu faço na parte de cima, multiplicando ou dividindo, eu faço na parte de baixo, multiplicando ou dividindo. 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 3 é 12. Observem, 3 quartos é igual a 9 dozeavos, fração equivalente, gabarito D. Questão número 33, observe os triângulos abaixo. Nós temos aqui 4 triângulos. Qual desses triângulos é equilátero? Galera, triângulo equilátero, a sua principal característica é ter todas as medidas dos lados iguais, congruentes. Como consequência dessa teoria, todos os seus ângulos terão também a mesma medida. Nesse caso aqui, o único triângulo que tem todas as medidas angulares iguais, todos os seus ângulos iguais, é o triângulo 3. Por isso, o gabarito é letra C. Número 34. Observe a reta numérica representada abaixo. Essa reta está dividida em segmentos de mesma medida. Observe a reta aqui, galera. Nós temos aqui o número 4, depois um tracinho e depois o número 5. Esse tracinho que fica entre dois números naturais, ele é um número racional. Nesse caso aqui, decimal, que seria o 4,5. Depois do 4,5, 5. 5, o que aqui? 5. Depois quem aqui? Esse aqui é o 6. 6,5. Aqui é quem? O 7. 7,5. Aqui é quem? Número 8. E depois do 8 seria quem? 8,5. Que está o ponto M. 8,5. Ou seja, gabarito letra B. O número correspondente ao ponto M é 8,5. Questão número 35. Observe abaixo as dimensões internas de um reservatório de água que possui o formato de um paralelepípedo retângulo. Nós temos aqui o comprimento de 12 metros, a largura de 8 metros e a altura de 4 metros. Qual é a quantidade máxima de água que esse reservatório suporta? Nós sabemos que o volume de um paralelepípedo retângulo é dado por quem? É dado pela multiplicação do comprimento vezes a largura vezes a altura. Agora a gente substitui todos os valores aqui. 12 metros vezes 8 metros vezes 4 metros. Então, o volume será igual a 384 metros cúbicos. Por isso, o gabarito é letra D. Número 36, mais uma expressão numérica. Vamos resolvê-la aqui. Menos 3 elevado a 2 mais menos 45 dividido por 15. Essa leitura que eu fiz é muito importante para você identificar todas as operações que tem que resolver. Ah, professor, mas tem parênteses. Observem o seguinte, o parênteses só possui apenas um termo, apenas um número. Nesse caso, a gente vai respeitar. Primeiro resolve potência ou raiz. Nesse caso, menos 3 elevado a 2. O expoente 2 mandou repetir a base duas vezes. A base é o parênteses, tá bom? E você vai multiplicar os parênteses. Quem está dentro do parênteses? Menos 3. Menos 3. Agora multipliquem. Menos 3 vezes menos 3, isso nos dá 9. Positivo, porque menos vezes menos é mais. Então, isso daqui nos deu mais 9. Agora a gente repete tudo. Mais menos 45 dividido por 15. Depois, galera, de feito a potência, a gente passou para a segunda linha aqui. Ah, professor, eu poderia fazer direto? Poderia, mas eu gosto de explicar para vocês o passo a passo. Depois que você faz a potência, agora a gente vai atacar a divisão aqui. Repete tudo, fora da divisão. Mais 9. Esse mais aqui eu não vou repetir, porque ele vai operar com o resultado dessa continha aqui.
Observem comigo que 45 dividido por 15, quando vocês vão armar essa continha, vai nos dar 3. Agora a gente faz o jogo do sinal. Menos dividido. Qual que é o sinal do 15 quando não tem? É positivo. Está escondido. Menos dividido por mais é menos. Porém, você tem aqui, antes dessa continha de divisão, um sinal de positivo. Aí você faz jogo de sinal de uma vez. Mais com menos do 3 aqui, mais com menos, é menos quem? Menos 3. E mais 9 menos 3, isso nos dá mais 6. Gabarito, letra C. 6 ou mais 6. Respeitem o passo a passo de uma expressão numérica. Respeitando o passo a passo, primeiro potência ou raiz, depois multiplicação ou divisão e depois adição ou subtração, você tem o sucesso na resposta. Vamos para a próxima questão. Questão número 37. São necessários 4 baldes totalmente cheios para encher um reservatório de 30 litros. Quantos desses baldes totalmente cheios são necessários para encher um reservatório de 45 litros? A primeira ideia aqui, galera, é descobrir qual é a capacidade de cada um dos baldes. Por isso, a gente vai pegar 30 e vai dividir por 4 baldes. 30 litros dividido por 4 baldes. Vamos lá. 30 dividido por 4 é 7. Por que é 7, professor? 7 vezes 4 nos dá 28. Sobra resto 2. Observe que não tem mais nenhum número para descer. Pois o quê? Pois a gente pegou esses 2 dígitos aqui e deu 30 e dividiu por 4. Nesse caso, a gente adiciona o 0 aqui no resto. Automaticamente, no resultado, a gente põe a vírgula e faz a continha. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4 é 20. Sobra resto 0. Observe que cada balde tem 7,5 litros. Como a gente vai encher 45 litros do outro reservatório, quantos baldes serão necessários? Basta a gente fazer agora o seguinte, a seguinte continha, 45 e dividir pela capacidade de cada um dos baldes totalmente cheio, que é 7,5. Ah, professor, divisão com números com vírgulas? Sim. Qual que é a manha? Igualar as casas decimais depois da vírgula. O 7,5 aqui, ele tem um dígito depois da vírgula. O 45 não tem dígito depois da vírgula. Então, a gente vai colocar um para ele. Coloca vírgula e coloca o 0. Observem agora que os dois números têm apenas um dígito depois da vírgula. Agora, a gente pode eliminar a vírgula e fazer a continha normalmente. 450 dividido por 75. Esse resultado aqui, dessa continha, é o mesmo que fazer 45 dividido por 7,5. Ah, professor, dividir com 2 números é chato. Galera, vamos lá, comigo vocês vão aprender. Eu tenho aqui 2 dígitos no divisor. Então, eu vou aqui no dividendo e marco 2 dígitos. Quando você marca e vai dividir 45 por 75, vocês vão ver que é menor, que não é possível fazer isso. Por isso, eu desmarco. Vocês fazem isso com a borracha, apagam, e eu marco aqui 450 e divido por 75. O número que vocês vão colocar aqui, ele multiplica por 75 e dá 450, ou chega perto. Se vocês colocarem o número aqui 6, 6 vezes 75, nos dá 450 de forma exata. E sobra resto 0. Nesse caso aqui, para encher o reservatório com 45 litros com os baldes, que tem capacidade de 7,5 litros, nós vamos precisar de 6 baldes no total.
Por isso, o gabarito é letra A. Questão número 38. A planta abaixo representa a escola onde Carolina trabalha. Está aqui a planta. Na próxima tela, eu vou explicar para vocês direitinho como resolve esse exercício. Acompanhe comigo. Para ir até a sala onde dá aulas, Carolina saiu do refeitório, virou à esquerda e entrou na terceira porta à esquerda. Em qual sala Carolina dá aulas? Galera, esse exercício aqui, ele fica um pouco complicado, que Carolina é essa daqui. Ela tá de frente para essa saída aqui. Observem comigo. Aí fica um pouco difícil vocês sacarem aonde está a direita e aonde está a esquerda. Por exemplo, para vocês que estão olhando o vídeo, a direita está para cá e a esquerda está para o outro lado aqui, aonde eu apontei com as setinhas. Só que para a Carolina é o contrário, por isso eu vou virar o desenho de cabeça para baixo. Peço que vocês façam isso no PET também. Vire o desenho de cabeça para baixo. Observem, vou fazer assim, ó, com o desenho. Girei. Observem que agora a gente consegue ver o que Carolina fez, ó. Ela está no refeitório, aqui é o refeitório, onde ela está. Ela vai sair do refeitório, vai virar à esquerda. Então aqui, ó, presta atenção, a esquerda dela está para onde eu coloquei a setinha. Observaram? Depois que ela está aqui no corredor, ela entrou na terceira porta à esquerda. Essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda porta à esquerda e essa aqui é a terceira porta à esquerda, que é a sala 3. Por isso o gabarito é a letra D.